Fala galera do Acadêmico News, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós temos mais um vídeo bacana para vocês aí, falando de temas específicos do vestibular, tá? E hoje eu trouxe mais um tema para a gente resolver algumas questões relacionadas à hierarquia urbana brasileira. Então esse tema que cai tanto ali no Enem quanto nos vestibulares locais, você precisa dar muita atenção para eles. E hoje a gente vai ter aquelas dicas bem bacanas para que vocês aí deem show nesse vestibular. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho aí das notificações e dar a curtidinha aí no nosso vídeo, beleza? Vamos lá, pessoal? Então, aqui é o primeiro tema de hoje, né? Falando aí dessa hierarquia urbana. Então, quando a gente fala de hierarquia urbana, pessoal, a gente tem que falar da importância dessas cidades. O nome já está dizendo, hierarquia, então tem um grau, um nível de importância. Então, hoje, dentro do contexto, né, capitalista, é muito importante que essas cidades tenham uma rede principal. Como é que se faz essas redes aí entre essas cidades? Tem a ver com o mercado imobiliário, o mercado financeiro, todas essas características econômicas convergem para essa cidade mãe, para esse centro, que geralmente são metrópoles também. Então são cidades que têm um grau muito importante na questão econômica e também de influência ali nas telecomunicações, na influência política do país, certo? Então essa primeira imagem aqui que a gente vê, inclusive no nosso primeiro slide, ela mostra como é que se dá essas relações, né, entre esses centros. Então, por exemplo, no primeiro caso ali, você não tem uma conurbação, você tem um núcleo isolado, né, um centro isolado. Depois, no número 2, você tem essa aglomeração com conurbação, ou seja, o que é essa conurbação? É a junção física entre duas cidades, né? Então, as ruas, os bairros, eles se misturam. Então, aqui já é uma cidade que tem um grau de proximidade muito maior, né, quando são municípios muito próximos. Aqui em Roraima, nós não temos essa característica. Os municípios são muito dispersos, muito afastados, né, até pela macrocefalia urbana, né, o modelo de desenvolvimento urbano que a gente teve no estado de Roraima. Isso eu só estou citando um exemplo, né? Então aqui na 3 a gente tem uma aglomeração, por exemplo, ó, sem conurbação, que é o que geralmente ocorre aqui nas cidades, na região norte do Brasil e em Roraima, né? Porque nós não temos aí essa proximidade com os municípios vizinhos, facilitando essa ligação urbana. Já no contexto do número 4, a gente vê como funciona uma metrópole. Aqui você tem uma conurbação, mas você também tem cidades ao redor que não estão conurbadas. Então essas cidades, por exemplo, elas estão numa categoria de dependência, né? Elas estão sendo polarizadas. Então, é uma característica muito marcante em grandes cidades esse grau de polarização, esse grau de influência com os municípios vizinhos. E no caso número 5, né, a gente vê a formação do que a gente chama de uma megalópole, né? Então, a cidade ali de São Paulo, Rio de Janeiro, né, com as suas regiões metropolitanas, formam essa megalópole nacional. Um exemplo, né, que se espalha aí pelo mundo inteiro. Então a gente percebe também que no caso da megalópole, você tem um grau de influência muito forte entre essas duas regiões metropolitanas, tá? Que são aí a maior aglomeração urbana do Brasil. Então a classificação dessas metrópoles, pessoal, é da seguinte maneira: você tem as metrópoles completas, que apresentam uma grande diversidade de atividades, como citei para vocês, ó, muito diversificada, né? Questão da influência econômica, política, cultural. E até os anos 50, um dos principais fatores que identificava essas metrópoles era o seu grau de industrialização, tá? Atualmente, caracteriza pelo aumento da atividade terciária em detrimento das indústrias. Até porque muito dessas indústrias elas foram embora dessas cidades, dessas metrópoles. Se você for pegar os indicadores ali que saíram no censo 2022, você vai perceber que grande parte das metrópoles brasileiras perderam população.
né? Você vê o Rio de Janeiro, perdeu população, você vê o caso de Fortaleza, Salvador, e até mesmo São Paulo e BH, né, Belo Horizonte, são cidades que não crescem mais tanto como cresciam antes. Por quê? Porque muitas empresas, muitas indústrias preferem ir para as cidades médias. Essas sim são as que mais vêm crescendo no nosso país. Tá? E são informação muito importante de atualidade para você. Então, hoje, o que está concentrado nessas metrópoles completas? As atividades terciárias. Elas continuam sendo o poder de decisão. Quer dizer que a sede dessas empresas ou dessas indústrias continua nessas metrópoles completas, que é o caso do Rio de Janeiro, que é o caso de São Paulo, por exemplo. Os centros de decisão é lá. Tá? Tanto é que a mídia no Brasil, se você for analisar, onde é que estão ali os grandes centros, né, de mídia do país? Região Sudeste, especificamente aonde? São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles incompletas não apresentam tanta diversificação das atividades econômicas quanto as completas, por isso não se tornam centros de decisão. Muitas vezes são apenas locais de alta industrialização, porém sem conter sedes empresariais ou financeiras. Um exemplo que a gente pode citar aqui, que é muito interessante, né, dessas metrópoles incompletas, são as cidades aqui da Amazônia. Você pega Belém e Manaus, que são metrópoles regionais, são cidades que elas não são centros de decisão. Né? Talvez para pequenas empresas, mas para as grandes empresas, representantes de multinacionais, elas geralmente vão ficar onde? Naquelas metrópoles completas que eu falei para vocês, ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Você tem geralmente as filiais atuando nessas metrópoles incompletas. Né? A própria Zona Franca de Manaus dá essa característica. Manaus é uma cidade que tem muitas indústrias, então depende dessa relação. Isso não quer dizer que as outras cidades que estão na região não dependam dela. Então Manaus é muito influente, por exemplo, para Boa Vista, né, para o município de Presidente Figueiredo, Itacoatiara, são cidades que estão mais próximas ali. Então, querendo ou não, a população ainda tem aquela escolha, né? Ah, tô com problema de saúde, vou me deslocar para onde? Para Manaus, que é um importante centro, né, que a gente tem aqui na região amazônica. Assim como quem está lá em Macapá, no Amapá, ele vai preferir ir para onde? Vai preferir ir para Belém, que é mais próximo. Então é um centro de serviços que vai ser importante para essas populações regionais. Aí vem também a classificação das cidades regionais, né? Não confundir com as metrópoles regionais, que é o caso aí, falando da Amazônia, a gente tem Belém e Manaus. Cidades regionais não apresentam conurbação, sendo apenas cidades maiores e com mais influência em sua região. Podem ter algumas indústrias, mas o mais comum é que a sua industrialização se limite a um determinado setor, como o químico ou têxtil. As cidades locais vão exercer influência apenas no campo, ao seu entorno e nas pequenas vilas próximas, a qual normalmente se dá pela concentração de atividades comerciais necessárias às outras cidades. E temos as vilas, que são pequenos centros comerciais e culturais. Geralmente centralizam as atividades da população rural em seu entorno. Então, pessoal, a gente completa aí essa classificação dessa hierarquia, que a gente viu começou lá com as metrópoles completas, que eu diria que são as metrópoles nacionais do Brasil. Né? Você pega ali o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, então pega Brasília, metrópole nacional. E aí vem o contexto das metrópoles regionais, que é o caso de Belém e Manaus na Amazônia, na região norte. As cidades regionais, quem poderia se encaixar? As capitais desses estados aqui da Amazônia. Né? Você pega aí Boa Vista, Macapá, né? Porto Velho, Rio Branco, se encaixam como essas cidades regionais. E as cidades locais, professor, quem é que se encaixa? As sedes dos municípios, por exemplo. No estado de Roraima, a gente tem Iracema, Mucajaí, Pacaraima. Então, são exemplos de alguns municípios que se encaixariam como cidades locais. Assim como lá no Amazonas, você teria Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Parintins, se encaixariam bem nesse contexto. Já as vilas, né, ou agrovilas, são aquelas aglomerações urbanas ali dentro desses municípios, né? Aqui no estado de Roraima a gente tem ali o Apiaú, Campos Novos, né? Essa região ali entre Iracema e Mucajaí, que são bem conhecidas
justamente pela sua grande produção agrícola para o estado de Roraima. E aqui a gente vê o contexto dessa hierarquia urbana, tá? Isso aqui é a classificação do IBGE, pessoal. E segundo o IBGE, São Paulo, ela é tão diversificada, ela é uma cidade que está num patamar tão acima que eles dão uma classificação específica para eles, que é justamente ali chamar de grande metrópole nacional. Ou também, você pode ouvir falar de macrometrópole nacional, quer dizer a mesma coisa. Então, tem ali um adjetivo especial só para a cidade de São Paulo, essa macrometrópole nacional. Tá? Aí, cidade de Rio de Janeiro e Brasília seriam as metrópoles nacionais. Aí você vê Recife, lá em Pernambuco, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, né, até ali Campinas, se encaixariam ali como as metrópoles nacionais. Com uma observação, desde 2019, você tem aqui novas metrópoles, que é o caso de Campinas, é o caso de Vitória, no Espírito Santo, e Floripa, lá em Santa Catarina, que até 2018, 2019 não eram consideradas metrópoles. Só foram subir essa categoria de metrópole a partir de 2019. Então isso aí também é um contexto bem atual. Outro detalhe, a única cidade que é considerada metrópole, mas não é a capital de um estado, vai ser Campinas. Então perceba que Campinas está ali localizado no estado de São Paulo, né? Na região metropolitana ali de São Paulo, próximo dessa região metropolitana, e ali também pode-se dizer que é uma consequência dessa influência da cidade de São Paulo, né, que você tem muitas indústrias que foram para Campinas, você tem um centro universitário que é muito importante, que é a Unicamp, tem a Facamp também. Então, assim, veja que são cidades que elas têm um atrativo para elas, seja na questão de centro universitário, na educação, seja centro industrial, tecnológico, elas sempre têm um atrativo. E vamos aí para as nossas questões, ok? Vamos já iniciando aí as questões. Então, Naum diz o seguinte: tal fenômeno não pode ser reduzido a alguns núcleos urbanos no topo da hierarquia. É um processo que conecta serviços avançados, centros produtores e mercados em rede, com intensidade diferente e em diferente escala, dependendo da relativa importância das atividades localizadas em cada área face à rede mundial. A estrutura descrita depende da ocorrência da seguinte característica espacial. Letra A, extensão da malha ferroviária. B, presença de centros de pesquisa. C, geração de energias renováveis. D, automação das unidades produtivas. Ou E, qualidade do sistema de telecomunicações. Olha aqui, pessoal, essa questão ela tem uma pegadinha, tá? Ela vem ali realmente com um detalhe que é importante você levar em consideração, tá? Então, quando ele fala de núcleos no topo dessa hierarquia, que tem um processo que conecta serviços avançados, centros produtores e mercados em rede, intensidade, diferente escala e relativa importância das atividades localizadas em cada área face à rede mundial. Olha que ele repete, rede de quê? Rede de informações, redes ali de influência. Então, dentre as alternativas, levando em consideração a essa globalização que nós temos hoje, ao contexto de mercado que nós temos hoje, então quem é que controla o capitalismo hoje? Qual é essa fase do capitalismo? É o capitalismo informacional, né? Então, esse capitalismo informacional, ele diz o quê? Quem tem mais informação, quem tem mais conhecimento, né, controla também a informação no contexto mundial, mercado em rede, vai ser aquele que tem os serviços mais avançados de telecomunicação. Então, isso está ligado aqui à qualidade desses serviços de comunicação. Então, aí, por isso que a gente vai ter a letra E. Mas eu tenho certeza que essa questão aí pode confundir muitos alunos, principalmente ali na questão da letra B,
que é a presença de centros de pesquisa. Poderia se encaixar no contexto ali, professor, de revelação científica, né? A presença das próprias universidades, inclusive. Pois é, mas dentro do contexto de capitalismo informacional, quem consegue disseminar essa informação, ou controlar a informação em cadeia global, são aqueles que têm a maior qualidade de quê? De telecomunicação. Quando a gente fala de telecomunicação, envolve internet, né? Envolve ali a interligação dessas redes, tanto ali na América do Norte, né? Você pega Estados Unidos, você pega ali a Europa, principalmente com a Grã-Bretanha, com a Alemanha e a França. Então essa rede de comunicação, ela é extremamente importante para quê? Para esses países, para manter uma hegemonia mundial. Então quem controla a informação, controla também essa hegemonia, essa influência mundial, ok? Por isso que é a letra E. Vamos para a questão 2. O critério que rege a hierarquia urbana é: letra A existência de distritos industriais de grande porte. B, importância histórica dos centros urbanos tradicionais. C, centralidade exercida por algumas atividades em relação às demais. D, proximidade em relação ao litoral das principais cidades brasileiras. Ou E, presença de sedes de multinacionais potencializando a conexão global. Então, ele quer saber o critério que vai reger essa hierarquia urbana, pessoal. Então, a gente tem ali a grande metrópole nacional, toda aquela estrutura que a gente viu anteriormente, tá? Então, e aí, o que vocês marcariam nessa questão? Deixar aí com vocês, para vocês falarem o que vocês marcariam nessa questão. Dá aquela pausa, né? Faz aquela interpretação, dá mais um tempinho ali em comparação àquela questão 1. Então vamos lá? Vamos falar aí da resposta correta? Então a letra C, ó. Veja que na explicação a gente levou em consideração o quê? A proximidade, essa centralidade, essa polarização que uma cidade mãe ali, né, uma metrópole vai fazer. Então, essa polarização, essa rede de influência que é gerada por um grande centro urbano, vai reforçar o que a gente vê ali na letra C, a centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais. É o mesmo exemplo que eu citei ali, a questão de Manaus em relação a Boa Vista, ou então de Belém em relação a Macapá, né? Você tem ali centros urbanos com serviços mais diversificados, tá? A outra que poderia confundir, vamos ver aqui, ele fala a existência de distritos industriais de grande porte. Não necessariamente você vai ter um distrito industrial de grande porte que vai dizer ali realmente que vai influenciar nessa hierarquia urbana. É claro que é um fator importante, tá? Mas é um dos elementos. É importante que você leve em consideração isso. Isso poderia confundir também na questão 2. É um dos elementos. A B, a importância histórica, também poderia se contar, mas um dos elementos, né? A E, presença de sedes de multinacionais potencializando essa conexão global. Poderia, mas aí se encaixa nas grandes metrópoles, né? Estaria sendo muito específico, que é o caso da cidade de São Paulo, ou até o Rio de Janeiro, né? Que tem sede de multinacionais. É uma característica do quê? Das metrópoles nacionais. E não é isso que ele quer saber na questão, ele quer saber o critério que vai reger essa hierarquia urbana. Muito cuidado com o comando da questão que pode acabar ali realmente confundindo, tá? Questão 3. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do estado da Bahia e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades. Agora, Vitória não entraria, né? Porque como é uma nova metrópole nacional, acho que Vitória estaria excluída dessa característica aqui. Vem Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campos de Goytacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, enfim, né? Os municípios ali da região. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro, né? Essa região que está ao redor, por exemplo, como é que ela se encaixa? Frente pioneira, zona de transição, região polarizada, área de conurbação
ou periferia metropolitana? Bem, pausa ali, tenta pensar, né, na questão um pouquinho ali, ver o que você marcaria. Mas olha só, né, já iniciando a explicação. Quando ele fala de área de conurbação, o que é a área conurbada? É quando você já tem uma ligação, né, entre os dois municípios, entre as duas cidades. Mas isso nem sempre está caracterizado, por exemplo, em regiões metropolitanas. Você pode ter conurbação como pode não ter. Então assim fica meio confuso, porque tem outros municípios em outros estados que não estão ligados ao Rio de Janeiro. Por isso que a letra D a gente também já exclui. Então letra A, frente pioneira, zona de transição, lembra da questão da influência, né? Então quando eu falo da influência na região, eu estou falando do quê? Da polarização, que foi uma palavra que eu repeti muito ali na explicação. Então, se a gente for marcar a letra correta aí, qual vai ser, pessoal? A letra C, região polarizada. Então, o que significa essa polarização? É a rede de influência dessa cidade, ok? Vamos para a próxima questão, a quarta e última questão, né? Então ela diz o seguinte, a configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal, que é chamada de RID, né? Assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços. E a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com a capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura. O texto ele está falando claramente dessa divisão urbana, né? Você tem ali um problema que é realmente uma segregação, né? Pelo menos aparentemente aí no texto. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultante da ocorrência do processo de expansão vertical, B, polarização nacional, C, emancipação municipal, D, segregação socioespacial ou E, desregulamentação comercial. Bem, pelo texto, pela interpretação, a gente entende o que aí, pessoal? Ele está falando, né, de um processo de diferenciação entre aglomeração urbana e metrópoles, que geram essas diferenças de serviços, numa população ali concentrada principalmente na baixa renda, né? Então você tem essa divisão dentro de uma área urbana. Então a alternativa correta aí qual é? Vai ser a letra D, né? Eu até falei ali da segregação, fica bem evidente no texto. Então tem muitas questões de vestibulares ali que basta você ler com calma, com tranquilidade, interpretando os elementos que estão ali no texto, que está pedindo no enunciado, né, no comando ali da questão, você, às vezes, com tranquilidade, com facilidade, vai chegar na resposta correta. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, dar curtida aí no nosso vídeo. E é isso. Fiquem atentos aí aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas dicas do Acadêmico News. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.